A história de hoje é um pouco longa, então, sem mais delongas, vamos começar o relato. Sou enfermeira psiquiátrica. No início da minha carreira, trabalhei em um estabelecimento residencial de saúde mental. Havia uma residente que chamarei de Marion Duchesne. Ele era um mudo eletivo, o que significa simplesmente que ele não falava, não queria, não podia falar. Mas não houve achados patológicos que explicassem o real motivo. Ele havia falado no início de sua vida, e, na verdade, ele parecia bastante normal naquela época, com a notável exceção de ter quase 2 metros de altura, que não é um defeito, mas não vemos normalmente uma pessoa com 2 metros frequentemente. Ele foi criado no extremo sul do país e ingressou no exército quando tinha 19 anos. Após o treinamento, ele foi colocado em algum lugar no sul. Uma noite, ele simplesmente desapareceu. Foi declarado AWOL durante anos, ou seja, desapareceu do nada, e finalmente ele foi declarado desaparecido. E logo depois, foi declarado morto. 10 anos depois, um homem de mais de 2 metros de altura entrou no pronto-socorro de um hospital no estado da Virgínia, na minha região do meio-oeste, e disse à recepcionista: "Meu nome é Marion Duchesne, e estou morto há 10 anos." Essas foram as últimas palavras que ele pronunciou. Ele estava coberto de poeira e vestia as mesmas roupas que supostamente usava na noite em que desapareceu. Seu número de seguro social não havia sido usado, e ele não tinha nenhuma identificação pessoal. No entanto, eles conseguiram identificá-lo, acho que por meio de impressões digitais. Ele estava bem alimentado e com boa saúde, exceto pela recusa em falar. A família foi notificada, mas disseram que já haviam sofrido a perda do homem, e que quem quer que afirmasse ser ele, simplesmente não poderia ser. Eles disseram que ele era um Haint. A melhor tradução para Haint que nós do canal encontramos foi assombração. Disseram também que poderia haver um substituto do parente morto e exigiram não ser contatados novamente. Marion andava de um lado para o outro o dia todo, todos os dias. Não de uma forma frenética, mas apenas andando pesadamente pelos corredores e do lado de fora. Ele sorria o tempo todo e movia a boca de uma forma que indicava falar ou murmurar, mas estava em silêncio mortal. Ele tinha o hábito enervante de jogar a cabeça para trás com a boca bem aberta, como se estivesse rindo muito, mas nem mesmo uma respiração podia ser ouvida. Se lhe dissessem para ir à sala de jantar para comer, ele iria comer. Mas se ninguém lhe contasse, ele simplesmente continuava andando, nunca indicando fome. Se lhe oferecessem um cigarro, ele o fumaria de uma forma estranhamente formal, quase delicadamente, se isso faz algum sentido. Mas ele nunca pareceu ter vontade de fumar. O homem não queria nada. Se eu conversasse com ele, ele parecia ouvir, jogando periodicamente a cabeça para trás naquele seu jeito de imitar o riso. Não havia nada a fazer por este homem. Vários medicamentos foram tentados, mas não o afetaram nem positiva nem negativamente. A terapia ocupacional não fazia nada porque Marion apenas sorria estranhamente, e a menos que lhe dissessem para ficar onde estava, ele se levantava e começava a andar novamente. No meu último dia naquele trabalho, a caminho de algo melhor, a última coisa que vi foi Marion andando de um lado para o outro no estacionamento, jogando a cabeça para trás para rir. Mais tarde me perguntei se o tempo todo eu estava lidando com um fantasma. Todos esses anos depois, e se eu estava, nunca saberei. Depois disso, comecei a pesquisar sobre, e o que eu acho mais estranho é usar as mesmas roupas, estar coberto de poeira e conseguir falar, mas não falar. Eu sei que isso parece loucura, mas há um livro antigo sobre as fadas de Wentz. Em partes do livro, ele fala de famílias que entrevistou que tiveram familiares sequestrados e que voltaram horas, dias, semanas ou anos depois. Eles descrevem a mesma coisa sobre seu parente, mesmas roupas, mudo ou pelo menos não podem ou não querem falar sobre o que aconteceu e para onde foram. O pensamento era que, ou as fadas trocaram a pobre pessoa por um sósia, ou a pessoa que saiu e voltou foi tocada pelas fadas e nunca mais seria a mesma depois. Isso está no livro, mas na realidade, nunca saberei o que aconteceu. Também li uma história sobre um cara nos Estados Unidos que desapareceu. Quero dizer, desapareceu nos anos 80. Ele aparentemente foi encontrado meses depois em uma localização geográfica diferente no ZOA, vestindo as mesmas roupas e com uma coleção de mapas.
Ele dizia que havia chegado a algum lugar em um campo enorme, como se tivesse sido levado de um ponto e lugar no tempo e jogado em outro lugar e tempo. Quando questionado sobre o que ele tinha feito, ele eventualmente teve resquícios de memória, mas se recusou a compartilhá-los com qualquer pessoa, incluindo a família. Qualquer pedido para falar com ele sobre o que aconteceu é recebido com um não, e que ele só quer seguir com sua vida. Bem, esse relato foi de uma enfermeira anônima da Virgínia, mas recentemente aconteceu um caso parecido do menino de 4 anos que ficou 2 dias desaparecido em mata no EUA e que sobreviveu a temperaturas abaixo de 4 graus quando ele voltou. Também não falava nada. Esse foi o vídeo de HJ. Se você tem uma história sobrenatural e quer contar, escreva para o e-mail que está na descrição. Um abraço e até o próximo vídeo.